O tema que eu escolhi para falar para vocês hoje foi a respeito da coragem de ser imperfeita. Pode parecer um tema estranho, assim, né? Porque a gente fica pensando, você parar para pensar direitinho no mundo atual, na sociedade atual, tudo o que a gente for fazer é exigido de nós que nós sejamos, né, perfeitas. Nós sejamos perfeitas, nós somos perfeitas. Então, assim, você tem que ser a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, e tem uma lista imensa de regras que a gente precisa seguir para alcançar aquele padrão, né? Não, a mãe que você tem que ser é a melhor, aquela top, aquela que só compra comida orgânica, só faz tudo do bom e do melhor, nunca perde a paciência com o filho, tá ali sempre linda, cheirosa, arrumada. A esposa, você tem que ser a esposa perfeita, você tem que ter a sua casa linda, maravilhosa, tem que estar sempre bonita, sempre arrumada, sempre muito calma, né? E isso se estende para a nossa vida profissional, se estende para a nossa vida em sociedade, essa cobrança de perfeição, né? E aí a gente vai crescendo e vai formando como se fosse um mosaico na nossa vida, sabe? Mosaico ele é feito de pequenos pedacinhos que vão montando uma imagem, certo? A técnica do mosaico é essa. E aí o que acontece? Na minha vida eu vou crescendo e eu vou pegando os meus mosaicos e formando uma imagem da mulher perfeita. Então eu vejo, por exemplo, uma atriz que eu acho muito bonita, que sai na capa da revista, que está sempre com o cabelo muito bem arrumado, e eu digo assim, essa mulher é a mulher perfeita. E aí eu pego aquele pedacinho e guardo aqui na minha cabeça. Aí eu vejo uma mulher da igreja que eu admiro, que é aquela mãe perfeita, os filhos são muito bem comportados, ela não perde a paciência nunca. Assim, isso é o que a gente vê, né? Na nossa representação é o que a gente vê. E aí eu digo assim, essa mulher é perfeita, eu quero ser igual a ela. Aí eu pego aquele pedacinho e guardo no mosaico da minha cabeça. E aí de histórias que eu vou vendo, de rede social que eu vou vendo, né, as influenciadoras, as blogueiras da vida, elas têm um marido perfeito, a casa perfeita, tem tudo perfeito, e eu vou pegando aqueles mosaicozinhos e eu formo na minha cabeça a imagem de uma mulher perfeita, que eu vou perseguir e vou me frustrar porque eu não vou conseguir alcançar, simplesmente porque ela não existe. São imagens, são recortes da realidade que a gente vê. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas o que é que acontece, por exemplo? O que é que a gente pode dizer assim? Quando foi que na nossa vida, você pode pensar aí, ninguém precisa me responder não, mas quando foi que na sua vida você parou de se achar que estava tudo bem? Porque, por exemplo, quando a gente é criança, a gente olha para nossas pernas e diz assim, essas pernas servem para correr, tá bom, né? Elas estão ótimas, serve, tá tudo certo. Aí a gente olha para o nosso braço e diz assim, não, esse braço tá bom, eu consigo, né, subir em árvore, consigo fazer um monte de coisa, tá tudo certo. Olha para o nosso cabelo, tá bom, né, dá uma arrumada, uma ajeitada no cabelo, tá ótimo, vou correr e brincar. Quando a gente é criança, tá tudo certo. A gente não tá preocupada com o nosso corpo, com o nosso cabelo, com a nossa perna, se a perna tá grossa, se a perna tá fina, se a perna tá com celulite. A gente não tem esse tipo de preocupação. E aí, de repente, chega um momento que você pode pensar e refletir, chega um momento na sua cabeça que vira uma chavinha e, de repente, a sua perna não é tão bonita, a perna é muito grossa, ou a perna é muito fina, ou eu preciso esconder a perna. Aí, de repente, aquele cabelo já não é mais um cabelo bonito, né? O cabelo cacheado eu tenho que alisar, o cabelo liso eu tenho que cachear, o cabelo grande eu tenho que cortar, o curto eu tenho que deixar crescer. Então, não tá bom. Não tá mais bom, nunca tá bom, né? E a gente fica pensando em que momento foi que isso aconteceu e o que é que pode contribuir para isso. E aí vocês que têm filhas pequenas, né? Vocês vão reparar agora no que é que acontece. A minha filha se arruma.
A menina se arruma sozinha, escolheu a roupa e tal, aí ela chega perto de você. Você não se deu nem ao trabalho de dizer para ela que tá feliz com a presença dela e tal. O que é que a mãe faz? Essa roupa tá feia, não tá combinando não. Já ajeitou esse cabelo tá assanhado. E a gente começa a mostrar a imperfeição daquela menina e começa a colocar na cabeça dela que não tá legal. Não, peraí, eu não sei me vestir direito. Não, peraí, eu não sei me arrumar. Então nunca tá bom. E fora isso, ainda tem aquela mãe que critica o próprio corpo. Olha no espelho, na frente da filha, e diz assim, ah, olha, esse cabelo parece uma bucha, não presta não, tem que mudar, tem que alisar, tem que cortar. Ah, olha esse bucho aqui, essa pochete que eu carrego, não tem nada que eu faça, olha como eu tô feia. Ah, olha essa celulite, olha essa estria. E começa mostrando os defeitos que tem no seu próprio corpo. E com aquilo eu estou passando para minha filha a mensagem de, olha aqui, quando você chegar nesse nível que eu tô, quando você tiver uma barriguinha, quando você der uma engordadinha, quando acontecer isso e isso com você, não tá bom. Começa a perceber? Não tá bom. Você precisa mudar. A mulher perfeita, ela não tem isso aqui. E às vezes não basta a mãe, falar mal do próprio corpo, ainda fala do corpo das outras. Olha, fulana teve um neném. Quanto tempo faz? 2 meses, né? 2 meses, tá com essa barriga ainda, vai gorda, descuidada, o marido dela vai deixar ela. Não é isso que a gente ouve? E aí, na nossa cabeça, a gente vai crescendo e vai criando a imagem, não de que, se meu marido me amar realmente, ele vai me amar por quem eu sou, e não pela minha barriga ou pelo meu corpo, que não vai ficar perfeito para sempre. A gente cria a imagem de que, quando eu tiver filho, 15 dias depois, eu tenho que estar dentro da minha calça jeans perfeita, linda, maravilhosa, porque é isso que as mulheres perfeitas fazem. E isso vai construindo na nossa cabeça uma imagem errada de quem nós somos e um padrão praticamente inatingível. Que é um padrão, por exemplo, você pensa assim, vê acho que foi a mulher de Roberto Justus, né, que teve neném um dia desse e apareceu de cropped, mostrando a barriguinha 2 semanas depois que teve neném. Aí você olha e pensa assim, olha aí, essa é a mulher perfeita. A minha barriga, meu Deus do céu, depois que eu tive filho, até hoje, né, não voltou ao normal e tudo, mas não pensa na realidade diferente que teve, do acompanhamento de nutricionista, das drenagens linfáticas que fazia toda semana, do personal trainer, que muitas delas já na cesariana aproveita, fazem lipo. A gente não pensa em nada disso. A gente só se compara. E aí a gente se diminui e pensa sempre, não, eu não sou boa o suficiente. E a gente começa a criar aquela imagem de que nunca tá bom o suficiente. Então isso é construído desde a nossa infância, a partir do que nós ouvimos dos nossos pais, a partir do que nós observamos nas nossas mães. É por isso que nós que temos filhas pequenas, a gente tem que se policiar muito em relação a isso. O que nós estamos falando na frente das nossas filhas sobre o nosso corpo, sobre o corpo dos outros. Quando não basta aquela mãe que fica falando para a filha, né? Tá engordando, homem não casa com mulher gorda, presta atenção, tá ficando feio, então, minha filha, você tá muito seca, muito magra, e etc, etc, etc. Então, a gente critica o corpo do outro, critica o corpo das outras perto das nossas filhas. Isso cria nelas essa imagem, né? E aí eu tenho certeza que algumas de vocês estão aí pensando, dizendo, é isso mesmo, foi a partir desse momento que eu comecei a achar que eu não era tão boa assim. E os meninos, quando nós, mães, que temos filhos, começamos a criticar o corpo das outras na frente dos nossos filhos, qual é a imagem que a gente cria neles? Qual é a mensagem que a gente passa? Olha, meu filho, a sua mulher, mesmo depois que ela tiver filho, ela tem que estar linda, maravilhosa, toda cocotinha logo depois, porque senão não tá bom. Senão você está autorizado a deixá-la. Já imaginou? Fulana se descuidou, o marido vai deixar. Não, meu filho, você tem que amar a sua esposa pelo que ela é. Porque a aparência, todo mundo muda. O homem também fica careca, buchudo, barrigudo. Mas vocês veem que isso não é um problema para eles, né?
O homem, você vê um buchudo, ele tá lá na frente do espelho, né? Se olhando, olha o bucho e tá se achando lindo, maravilhoso, né? Tá ótimo, não tá nem aí. Mas essa carga, ela fica construída para cima de nós que somos mulheres. E não só isso, o que é que isso pode causar, né? Uma mulher que está virada contra si. A Bíblia diz que todo reino dividido, ele não prosperará. Então, uma mulher que não se ama, uma mulher que está em luta, que está virada contra ela mesma, ela não vai conseguir prosperar. E por que o tema é a coragem de ser imperfeita? É porque nós temos que, diante de tantas cobranças, diante de tantos padrões, a gente precisa reconhecer o que está acontecendo, reconhecer aquilo que a gente sente, e nós precisamos ter a coragem de assumir posturas diferentes diante de tudo isso que nos é colocado. Como, por exemplo, o perfeccionismo, né? Por que eu estou falando da coragem de ser imperfeita? Porque muitas mulheres, elas têm orgulho de dizer assim, deixa eu só abrir aqui. Elas têm orgulho, o orgulho da vida, né? O orgulho da vida é dizer o quê? Eu sou perfeccionista. Ou seja, se eu quiser um serviço bem feito, eu vou lá e eu faço. Não é isso que muita gente diz? Ah, não. Quando eu quero bem feito, eu vou lá e faço. Eu não deixo ninguém fazer, porque ninguém faz como eu. Realmente, as pessoas são diferentes. Mas quando você não divide essa carga com ninguém, você está assumindo para si um peso que provavelmente não vai conseguir carregar. Então, o perfeccionismo, a gente acha que é bom, que é uma qualidade, que é isso, que é aquilo outro, mas na verdade é um escudo que a gente carrega de 20 toneladas nas costas, porque nós não estamos dispostas a dividir essa carga, porque a gente acha que ninguém faz como nós. Então, a gente usa esse escudo de proteção para que os outros não vejam a nossa fraqueza. Então, eu sou perfeccionista, ninguém faz melhor do que eu, e para eu fazer tem que ser lindo, tem que ser maravilhoso, quando na verdade eu estou carregando um peso que provavelmente eu não vou conseguir carregar por muito tempo. Então, eu fico com aquele perfeccionismo nas costas, né? Pede pro marido lavar a louça. Aí ele não lavou do jeito que eu quero, a pia não ficou do jeito que eu quero, o fogão não ficou do jeito que eu quero. Então, eu vou criticar e ainda vou dizer assim, se eu quiser bom, quem tem que fazer sou eu. E aí eu vou pegando várias coisas para mim, e muitas mulheres reclamam dessa situação, mas elas continuam fazendo. E o perfeccionismo nada mais é do que uma vida que a gente quer mostrar para o outro melhor do que ela é de verdade. Você quer ver? Digamos, a minha casa, por exemplo, eu moro num apartamento de 76 metros quadrados e tenho 3 meninos. Você imagina que a hora que minha casa está arrumada é praticamente nunca, né? Assim, quando os meninos vão dormir, a gente dá uma arrumada e tem algumas horas de paz e pronto. Mas aqui não tem empregada, não tem ajudante, não tem família por perto para ajudar, somos só nós dois, e o apartamento é pequeno, é gente demais, ainda tem um gato, então assim, nem sempre dá para ficar arrumado. E aí o que é que muita gente faz, e eu já fiz também, só que hoje em dia, mais não. A gente tá ali, né, com a casa bagunçada, a nossa família tá ali, aquilo é o que nós somos naquele momento. Aí chega alguém e bate na porta, a gente fica desesperada, porque a pessoa vai ver a nossa bagunça, ainda vai sair falando. Então, o que é que a gente faz? A gente arruma e limpa, e assim, tipo, antes da pessoa entrar, baixa um deflash e a gente arruma, porque não quer que a pessoa pense que nós somos bagunçadas. A gente não quer que o outro pense, porque naquele momento eu tô bagunçada mesmo. Não é isso? Mas eu não quero que o outro pense que eu sou bagunçada.
Então, aí eu tô, por exemplo, tá em casa, né? As mulheres que já fizeram guardiã do lar não ficam desse jeito em casa. Mas vamos supor uma mulher que não fez a jornada guardiã do lar, certo? Aí ela tá em casa com aquela roupa toda desarrumada, toda, né? Daquele jeito, a touca de meia calça na cabeça, parecendo seu boneco, e aquela, né? Aí o marido está vendo daquele jeito, os filhos estão vendo daquele jeito, você está se vendo daquele jeito. Aí bate uma pessoa na porta, o que é que você faz? Fulano não pode me ver desse jeito. Aí vai e se arruma, veste outra roupa, tira a touca da cabeça, pinteia o cabelo, passa até perfume. Por quê? Porque você não quer que o outro pense que você é feia. Você não quer que o outro pense que você fica desarrumada em casa. Seu marido, seus filhos, pode pensar, não tem nada não. Mas o outro não pode pensar que você é bagunçada. Tá percebendo como é que a gente faz? Aí, por exemplo, né? Você tá irada com o filho, tá brigando ou com o marido no meio da briga, não sei o que e tudo. Aí chega uma ligação. Alô? Tudo bem? Oi, fulano. E não sei o que, não sei o que. Fala calmamente com fulano. Ah, Juliane, fulano não tem nada a ver com a briga com meu filho. Não, realmente, ele não tem. Mas a gente não quer jamais que fulano pense que eu sou uma pessoa nervosa, estourada, que estou nervosa com meu filho. Consegue entender? Aí a gente pega, bota copo de requeijão e de massa de tomate para a família beber água. E eu não tenho nada contra copo de requeijão, não, viu? Pode botar para a família beber água. Mas o que é que a gente faz? Bota o copo de requeijão para a família beber água. Bota a toalha de mesa rasgada para a família comer durante a semana. E aí, quando chega uma visita, o que é que a gente faz? Tira as taças do armário, tira os cristal do armário, tira o faqueiro da Tramontina do armário, a louça mais bonita fica no armário, para quando chega alguém, essa pessoa vê o que nós temos de melhor. Quando, na verdade, o que a gente tem de melhor tinha que ser dado era para a nossa família. Quem é mais importante? São as pessoas que estão ao nosso lado. É a nossa família. E aí a gente fica guardando o que a gente tem de melhor para os outros. Então, o outro não pode me ver desarrumada para não pensar que eu sou feia. O outro não pode ver minha casa bagunçada para não pensar que eu sou desorganizada. O outro não pode me ver sem paciência para não pensar que eu sou uma pessoa estourada. O outro não pode tomar água no copo de requeijão que a minha família inteira toma porque vai pensar que eu sou o quê? Não sei, pobre? A gente vive em função do que o outro pensa. E é aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai conseguir agradar aos outros. Nunca vai ser unânime. Então, eu viver uma vida em função do que o outro vai pensar, eu viver uma vida em função de agradar ao outro, o outro não pode pensar que eu sou feia, o outro não pode pensar que eu sou desorganizada, o outro não pode pensar mal de mim. Mas, e você e a sua família vai viver o resto da sua vida com essa carga de pensar o que é que os outros estão pensando a respeito. Então, isso é perfeccionismo. É um escudo que eu coloco na minha frente para que os outros não vejam quem realmente eu sou. Então, eu carrego a carga sozinha. Consegue entender? Porque o tema de a coragem de ser imperfeita é por isso. É porque para a gente agir de maneira diferente disso que a gente sempre faz, disso que a gente viu as nossas mães fazerem o tempo todo, nós precisamos ter coragem. E porque nós somos exigentes conosco, nós começamos a ser exigentes com os outros também. Então, eu, por ser muito perfeccionista, eu me torno uma pessoa muito crítica, porque o outro nunca consegue suprir as minhas expectativas. Se eu arrumo sempre uma coisa para criticar no outro, eu estou me protegendo, eu estou me sentindo bem, já que eu estou descobrindo as falhas do outro. Aí a gente se torna pessoas críticas, pessoas que mesmo que a gente não tenha coragem de falar, mentalmente a gente critica, ainda diz assim, ufa, graças a Deus eu sou melhor nisso do que essa pessoa. Você consegue entender? Tem uma citação de uma autora que eu gosto muito,
que é a Brené Brown. Eu não sei se vocês já leram algum livro dela, mas é uma autora muito boa, fala para mulheres também. E ela diz o seguinte, ó: perfeccionismo não é se esforçar para a excelência. Perfeccionismo não tem nada a ver com conquistas saudáveis e crescimento. É um movimento defensivo. É a crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, podemos minimizar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Então, no fundo, quando eu tento ser essa perfeição, quando eu tento ser tudo o que as pessoas esperam ao meu respeito, eu estou o quê? Eu estou tentando me proteger dos julgamentos. E como é então, Juliane, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para mudar isso? Primeiro, nós precisamos ser mais compassivas conosco. Eu não sei se você já parou para pensar ou já percebeu que, por exemplo, quando você erra em alguma coisa, né? Às vezes a gente erra em alguma coisa. Aí a gente diz assim: ah, mas eu sou muito besta mesmo. Meu Deus, como eu sou broca. Ah, mas eu fui muito besta. Mas também eu merecia que isso acontecesse. E nós começamos a nos criticar. Todo mundo erra, mas se eu erro comigo, eu fico me martelando. E eu não consigo me perdoar pelo meu erro. Eu não acredito que eu deixei fulano fazer isso comigo de novo. Eu sou muito broca. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Nós precisamos ser mais gentis conosco. Nós precisamos ser mais gentis conosco quando nós erramos. Nós precisamos ser mais gentis conosco quando nós olhamos no espelho e vemos as mudanças, e vemos que aquele corpinho dos 15 está indo embora, e vemos que depois que a gente foi mãe, assim, a gente esperava que tudo voltasse para o seu lugar. Depois do terceiro, então, aí você fica, né? Quem tem 3 aí vai saber o que é que eu estou dizendo. A gente precisa ser mais compassivas, sabe? Qual foi a última vez que você tomou um banho sem pensar em problema, sem pensar em menino, sem pensar em marido, sem pensar nas milhares de coisas que você tem para fazer? Você passou ali um hidratante calmamente, fazendo carinho em você. Quantas vezes no final do dia, antes de dormir, você pegou seu pezinho, deu uma massagem naquele pé que aguentou você o dia todo? Nós não temos o costume de fazer isso, porque nós não fomos acostumadas a nos amar. E porque a gente não se ama, a gente acha que nunca tá bom, quer passar longe do espelho, quer mudar aquilo que tem em nós. Então nós precisamos ser mais compassivas. Outra coisa, a gente precisa saber que nós não precisamos dar conta de tudo. Nós não precisamos dar conta de tudo. Eu sei que a mensagem que a gente ouve por aí é que a gente consegue dar conta de tudo. As mulheres, elas são multitarefas, elas conseguem fazer milhares de coisas e elas dão conta de tudo. E a mulher que trabalha muito e que não dorme e que não tem um hobby e que vive enfiada com a cara no trabalho, ela é a mulher guerreira. Aquela que tem tempo para descansar não é guerreira, não. É guerreira aquela que não tem tempo para nada na vida. E a imagem fica errada. Nós precisamos saber que nós não precisamos dar conta de tudo. Então, a gente precisa saber que, às vezes, eu preciso e eu posso escolher descansar um pouquinho, ao invés de lavar aquela louça que está na pia, que não vai cair o mundo, ninguém vai morrer se aquela louça dormir na pia. Eu preciso saber que, por exemplo, no dia que minha família comer um sanduíche no almoço, porque eu não tive tempo de fazer, ninguém vai morrer por causa disso. Ninguém vai morrer se a casa ficar bagunçada um pouquinho para você ir brincar com seus filhos, para você assistir um filme. Você não precisa dar conta de tudo. A gente fica tentando equilibrar muitos pratos e meu marido costuma dizer um negócio: quem muito abraça, pouco aperta. Você tem milhares de coisas para fazer, mas dessas coisas você não consegue fazer nada direito, porque tem coisas demais. Então a gente precisa se dar tempo. Eu preciso ter um hobby. Ai, Juliana, eu não tenho tempo para hobby. Então você precisa arrumar um tempo para um hobby. Nem que seja 10 minutos dentro do banheiro, com o menino gritando lá fora, para você fazer uma leitura, se é isso que você gosta. Fazer um bordado, fazer alguma coisa para você.
e saber que o mundo não vai cair no dia que você não puder fazer. A gente precisa dividir as nossas cargas. Vocês, meninas que são casadas, precisamos dividir as nossas cargas. Ah, mas meu marido não levanta do sofá para me ajudar. Se você não levantar ele, ele não vai levantar mesmo. Porque tem marido que gosta dessa acomodação, se sente bem. E tem mulher que acha que ele não vai fazer direito mesmo, então pronto, né? Por exemplo, eu me lembro que uma vez meu filho, eu tinha só Arthur, e ele tinha 1 aninho e pouco, já não mamava mais, então a gente teve um concílio. E eu fui sozinha, deixei ele com meu marido. E quando as meninas me viram no concílio, sozinha, sem meu filho de 1 ano e um pouquinho, todo mundo pirou. Você teve coragem de deixar com seu marido? Eu digo, ele não é o pai, por que não vai ficar com a criança? E ele vai saber? Eu digo, não vai morrer não. Precisamos dar essa oportunidade, dividir os fardos. Ah, mas ele não vai fazer tão bem quanto eu. Não vai mesmo não, mas a diferença é boa. A diferença faz bem. Então, vamos dividir um pouquinho essas cargas. Eu vou contar para vocês uma história de carga que eu passei na minha vida, para você ver como isso é sério. Porque o que a gente faz? A gente engole, 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 engole tudo, né? E a gente vai somatizando aquilo. Se você não divide essa carga, se você não põe para fora, se você não diz assim, eu não dou conta de fazer tudo isso, uma hora isso vai explodir. E vai explodir em algum lugar. No meu caso, foi o seguinte, a gente foi chamado para um determinado local, meu esposo pastor, ele, no reflexo, sei lá como, aceitou. Então, o presidente ligou, ele, beleza, não falou comigo, não falou por mim, não falou com ninguém, só disse que ia, né? E aí, quando a gente ficou sabendo, eu levei na boa, porque eu escolhi essa vida, né? Eu sei que a gente vai se mudar mesmo, mas os meus filhos não levaram uma boa. A partir do momento que eles vão começando a crescer, vai ficando mais difícil as mudanças para eles, né? Então, os meus filhos não levaram essa mudança numa boa, porque eles gostavam do lugar onde a gente estava, eles gostavam da casa, eles gostavam, e eles gostariam que o pai tivesse conversado, enfim. Foi uma confusão. Os meninos choravam e eles vinham falar comigo e o meu marido ficou nervoso porque agora tinha um problema para resolver, ainda tinha que viajar e casa para procurar e não sei o que, e eu ia ficar sozinha com as crianças. Então foi um período bem complicado na nossa vida. Deixa um canto, vai para outro, vai para mudança. Então assim, ele estava nervoso, as crianças estavam muito nervosas e eu pensei o seguinte, alguém tem que assumir o controle disso aqui. E eu pensei, eu vou fazer isso. E o que foi que eu fiz? Comecei a ouvir o marido, comecei a ouvir os meninos, acalmava um, acalmava outro, e pegava uma coisa e resolvi cuidar da mudança, e resolvi vir buscar, vir procurar apartamento junto com ele, e resolvi cuidar de tudo. Eu digo, quem vai assumir esse negócio, essa mudança agora sou eu. E eu assumi isso para mim. Só que tudo aquilo também estava me deixando nervosa e eu não tive coragem de dizer assim, isso aqui está mexendo comigo também. Eu também estou nervosa. Eu também nem queria ir, para falar a verdade. Olha, eu não consigo dar conta disso aqui sozinha. Eu preciso de ajuda. Eu não tive coragem para falar isso. Eu falei, não, eu vou dar conta e vai dar tudo certo. Poucos dias depois que a gente se mudou, eu já vinha de dias muito cansativos, de dias com muito nervoso, as caixas ainda estavam pela casa. E eu comecei a sentir uma dor nesse olho aqui. Meninas, doía. Mas doía, que era uma coisa assim, inexplicável. O olho ficou muito vermelho. E eu não conseguia, assim, a luz da casa, a luz normal, me incomodava de um jeito que as luzes da casa tinham que ficar apagadas e eu de óculos escuros dentro de casa, por causa da sensibilidade. E eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho? Será que isso é uma conjuntivite, poeira, caixa, né? Deve ser uma conjuntivite. Mas eu já tive conjuntivite e não é desse jeito. Tive que, no meio da mudança, sair para procurar um hospital oftalmológico, porque eu não estava aguentando. Quando eu cheguei lá,
O médico olhou e disse assim, isso não é conjuntivite, não. Poucas vezes eu vi um olho tão inflamado. E aí, exame vai, exame vem, descobriram que eu tinha uma inflamação seríssima no olho, chamada uveíte anterior. Pode até fazer você perder a visão. E ele falou assim, olha, você sente... Aí começou perguntando se eu sentia dor, um monte de sintoma, e eu dizia, não tenho nada disso. Ele falou, olha, isso aqui é uma luz ligada para doenças autoimunes, ou para câncer linfático. Eu acho que a gente precisa investigar. E aí vamos investigar. No meio da mudança, as caixas pela casa e Juliane fazendo exame, para descobrir qual era a doença autoimune que eu tinha, ou se eu tinha câncer linfático. E na verdade a gente descobriu que eu não tinha nada. Não tinha doença autoimune, não tinha câncer linfático, eu não tinha nada. Mas tinha uma coisinha só que estava errada no meu exame. O meu nível de cortisol estava no limite. Tipo assim, o limite é 20, o meu estava 19. E sabe o que é cortisol? É o hormônio do estresse. É o hormônio do estresse. E quando você vai se estressando, você vai acumulando aquilo ali. Aí, de repente, assim, tem gente que fica gripado, tem gente que fica, que pega alguma infecção, tem mulher que tem infecção urinária, por causa do cortisol alto. No meu caso, eu poderia ter perdido a visão, porque eu estava estressada. Porque eu resolvi engolir tudo aquilo para mim. E eu resolvi que eu ia dar conta daquilo tudo sozinha, sem pegar a ajuda de ninguém. E ali o tratamento foi longo, o tratamento foi chato. Quem aqui já dilatou a pupila? Você imagina passar 40 dias dilatando a pupila 4 vezes ao dia, todos os dias. Era um inferno. Eu não podia dirigir, eu não podia ler, eu não podia trabalhar, porque eu trabalho com revisão de texto, então não podia trabalhar no computador. Eu não podia fazer milhares de coisas para ouvir o médico olhar para mim e dizer assim, você precisa relaxar, você está estressada. E daquele dia em diante eu decidi, olha, quer saber? A gente precisa escolher as batalhas que nós vamos lutar. A quem nós estamos querendo agradar? A quem nós estamos querendo enganar quando nós pensamos que temos que abraçar o mundo e dar conta de tudo? Vocês conseguem entender? A gente precisa saber dizer não. Por quê? Porque o não, muitas vezes, salva a nossa vida. Então, apreciar a própria companhia, levar uma vida mais leve, sair um pouquinho, fazer algo que seja para você. Mesmo que o que você faz para os outros fique um pouco pendente, faça algo para você, para aumentar a sua endorfina, que é o hormônio da alegria, diminuir o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, porque é isso que a gente precisa, na verdade. Tá bom? Deixa eu dar uma resumida aqui. Mais importante do que a opinião dos outros a nosso respeito é a opinião daquele que nos criou a nosso respeito. A opinião daquele que nos criou a nosso respeito. Então, você é filha do rei. É a menina dos olhos do Senhor. É a princesa. É o que você quiser chamar, mas é muito importante para o Senhor. Então, a visão de quem nos ama, a visão de quem nos criou, é a visão mais importante que nós devemos ter na vida. É nessa visão que nós devemos nos pautar. Eu sou filha do rei. Eu sou filha do Senhor. Ele quer que eu seja feliz. Ele quer que eu esteja bem comigo mesma. Como que eu vou cuidar do outro se eu não estou bem comigo? Como que eu vou cuidar da dor do meu filho, da dor do meu esposo e somatizar a dor das outras pessoas, se eu não sei lidar com as minhas dores? Você consegue entender? Como que eu vou estar bem para cuidar do outro, se eu não cuido de mim? Não tem como. Não tem como você cuidar do outro sem cuidar de você antes. Sem que você esteja bem,
sem que você esteja feliz, sem que as suas emoções estejam curadas, sem que você reconheça a sua dor e saiba lidar com ela. A gente precisa aprender a nomear os nossos sentimentos. Porque não é errado a gente ter sentimento. Veja, não é errado você sentir raiva do seu marido, você sentir raiva do seu filho, porque o relacionamento não é só amor. Então, o sentimento, ele existe e ele não é errado. Agora, nós precisamos saber como lidar com esse sentimento. A raiva que eu sinto do meu marido não é errado. Eu gritar com ele, dizer um monte de coisa e xingar é. Então, é o que eu faço com o meu sentimento, mas eu preciso nomear. Hoje eu não estou bem, hoje eu não estou com paciência, crianças, hoje eu não estou tão paciente, né? Hoje a mamãe está triste, hoje eu estou preocupada, hoje eu estou cansada. A gente precisa nomear aquilo que a gente sente para que a gente possa lidar com os nossos sentimentos. E só assim nós vamos conseguir cuidar dos sentimentos dos outros. Você pode ver que muitas vezes quando a gente explode com um filho, não é por causa do que o filho fez. Um dia desses alguém mandou lá no Instagram a pergunta assim, da maternidade, o que é que ele deixa mais nervosa? Eu digo, não é os meninos, é o serviço de casa acumulado. Porque os meninos precisam comer, os meninos precisam de roupa limpa, os meninos precisam de casa limpa, os meninos precisam de várias coisas. Então eu fico nervosa com as coisas e acabo explodindo com os meninos, porque eu não posso explodir com as coisas. Consegue entender? Então, muitas vezes, a gente não nomeia o nosso sentimento. A gente não se reconhece, não pensa assim, opa, eu preciso sair de cena um pouquinho, eu preciso respirar. E a gente não cuida da nossa dor. E acaba causando dor no outro. Então, o mundo precisa de mulheres perfeitas? Não, não precisa não. O mundo precisa de mulheres aperfeiçoadas. Não é possível ser perfeita, mas é possível ser aperfeiçoada. E sabe o que é ser aperfeiçoada? Ser aperfeiçoada significa tentar ser mais semelhante a Cristo. É a Ruth Schwenk que diz isso. Deixemos a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração e então buscamos obedecer aquilo que ela diz. Aprendemos com os exemplos de mulheres da Bíblia, tanto os bons quanto os ruins. E é assim, nós permitimos que as lições difíceis que elas aprenderam sirvam como advertência para nós hoje. Então, eu consigo ser perfeita no padrão que esperam? Não. Mas eu posso ser aperfeiçoada no Senhor. E como é que eu consigo isso? Eu consigo tendo uma vida de intimidade com Deus. Eu consigo lendo as histórias da Bíblia, porque a Bíblia não traz só a perfeição das pessoas. A Bíblia traz as coisas boas e a Bíblia traz as fraquezas daqueles personagens também, e eu posso aprender com eles. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de comunhão com Cristo. Porque quando eu tenho o meu momento com Cristo, quando eu peço a Ele o batismo do Espírito Santo, aquela comunhão que eu tenho com Cristo vai refletir em todas as áreas da minha vida. Se a minha comunhão com Cristo está boa, então eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma filha melhor, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma profissional melhor, eu vou ser uma pessoa melhor para todos aqueles que me rodeiam, porque é o caráter de Cristo que vai ser refletido em mim. Então, o que a gente precisa não é ser perfeita, a gente precisa ser aperfeiçoada na comunhão diária com Cristo. E para terminar, eu queria dizer para vocês uma frase da escritora Rafaela de Carvalho, que eu gosto muito, que ela diz assim: a comparação é o ladrão da felicidade. Enquanto você viver se comparando com as outras pessoas, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter contentamento. Porque o que a gente vê da vida do outro é um recorte. Quer ver? Eu faço aconselhamento para casais, certo? Estou terminando meu curso de terapia familiar sistêmica e a gente faz estágio, a gente atende muitos casais. E aí, você vê como a comparação pode ser danosa na vida de uma pessoa. Eu não sei se vocês lembram de uma época
que saiu matéria sobre o marido da Fernanda Lima, o Rodrigo Hilbert. É um ator loiro, alto, bonito, que ele dizia: eu faço crochê, eu construí uma casa na árvore para os meus filhos, eu cozinho, eu lavo, eu passo. E ele disse milhares de coisas que eles faziam. E ele até recebeu um título da mídia, de homão. Aquele ali era um homão, aquele ali era um homem de verdade. E aí a gente começa a pensar, né, que isso aí não vai influenciar a vida, mas vocês não têm noção da quantidade de mulheres que começou a comparar o marido que elas tinham em casa com o Rodrigo Hilbert, que era marido da Fernanda Lima. Ah, porque o meu podia pelo menos cozinhar igual ele, né? O meu não faz crochê, o meu não troca nem uma lâmpada, o meu isso, o meu aquilo outro. E começaram a achar que o marido que elas tinham não era bom o suficiente, porque o marido da Fernanda Lima era perfeito. O que a gente não percebe numa situação dessa é que aquilo é um recorte da realidade. Aquilo ali é o que foi mostrado. De repente, o homem é nervoso, grita com os filhos, grita com a esposa, faz milhares de coisas que não são mostradas. Às vezes ele tem defeitos que você, como esposa, não suportaria. Mas a comparação é o ladrão da felicidade. Eu vejo a blogueira que com 15 dias depois do parto está andando de cropped, mostrando a barriga. Aí eu olho para a minha, 2 anos depois, com diástase, pochete, né, que a gente fica, tem hora que não volta mesmo. Aí você diz assim, nossa, ó aquela menina, olha eu sou muito feia, eu sou horrível. A comparação é o ladrão da felicidade. Por quê? Porque a minha realidade é completamente diferente da realidade dela. A grana que eu tenho é muito diferente da grana que ela tem, dos patrocínios que ela tem, das coisas que ela faz. Então, eu não posso comparar a minha vida com a sua. Você não pode comparar a sua vida comigo, com a minha. Primeiro, porque o que você vê é um recorte. E segundo, porque as nossas realidades são muito diferentes. Então, desenvolver contentamento, não que contentamento não é acomodação, mas desenvolver contentamento nos ajuda a sermos mais felizes com as nossas imperfeições e com aquilo que nós temos. Então, não deixemos que as influências externas e aquilo que a gente ouve influenciem no que nós pensamos que nós somos. Para terminar, eu vou contar para vocês a história, eu estou lendo a história dela, eu esqueci o sobrenome dela, tá? Mas o nome é Sonja. Ela é americana e ela conta que era fã da Whitney Houston. Não sei quantas de vocês foram fãs da Whitney Houston na juventude, mas ela era fã da Whitney Houston. E ela queria o cabelo da Whitney Houston. O sonho dela, como negra, era ter o cabelo da Whitney Houston. E aí, o que é que ela fez? Ela começou a alisar o cabelo. Ela passava horas e horas com bobs no cabelo. Bob, aqueles bob, né, que botavam antigamente. E botavam lenço. E ela cortou o cabelo igual o cabelo da Whitney Houston. Tentava arrumar igual o cabelo da Whitney Houston. Porque o sonho da vida dela era ter aquele cabelo. E aí ela cresceu profissionalmente e ficou rica. E foi no salão da Whitney Houston. A Whitney Houston já tinha morrido, mas ela foi no salão da Whitney Houston. E ela chegou, sentou lá e disse assim, eu quero o cabelo da Whitney Houston. E a cabeleireira disse a ela assim, você não sabia não que aquilo era peruca? E ela disse assim, não sabia. Quer dizer, ela passou a vida inteira querendo uma coisa que não era verdade. Comparando, ela queria o cabelo da Whitney Houston, que era uma peruca. Então, meninas, muitas vezes essa vida perfeita da rede social é o cabelo da Whitney Houston. A vida da atriz de novela é o cabelo da Whitney Houston. Essa mulher perfeita que nunca perde a paciência. Essa mulher perfeita que nunca perde a paciência, que está sempre muito bem arrumada, sempre feliz, sempre de bem com a vida, que tem um marido perfeito, uma casa perfeita, um trabalho perfeito, uma vida perfeita, é o cabelo da Whitney Houston. Ou seja, não é de verdade.
Não é possível. Vocês estão conseguindo entender? Então, a coragem de ser imperfeita entra exatamente aí, em você saber que há um limite para as coisas, aceitar o seu limite e viver bem com quem você é. Viver bem com quem você é. Ah, então eu não posso mudar, não preciso mudar nada na minha vida. Não, você pode mudar aquilo que você quiser, mas você também pode ser feliz com o que você é. Você também pode ser feliz com o que você tem. Você também pode saber que você não precisa se exigir tanto. Que o mundo não vai acabar se você tirar um tempo para si. Que o mundo não vai acabar se você tiver um hobby. Que o mundo não vai acabar se você se amar, se você fizer algo que você gosta. Se você cuidar de você um pouquinho. O mundo não vai acabar se você não conseguir fazer tudo. Então, escolham as batalhas que vocês vão lutar diariamente. Não peguem a carga do perfeccionismo como uma carga de 20 toneladas que você é obrigada a carregar nas costas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar bem para cuidar do outro, para cuidar da gente mesmo, para nós termos a coragem, né, de sermos mulheres imperfeitas, porém aperfeiçoadas no Senhor. Eu não preciso lutar todas as batalhas. Eu não preciso passar por tudo sozinha. Eu posso pedir ajuda e eu tenho o direito de dizer assim: eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Marido, vem aqui, nós vamos dividir agora. Eu não vou fazer a sua parte, é você que vai fazer. Isso é tema para outra palestra. Mas focando agora nisso, tá, gente? Focando agora nisso. A coragem de ser imperfeita mora exatamente no fato de você ser feliz com quem você é e de saber que o que você vê na mídia, o que você vê na rede social, aquela cobrança toda, aquilo é um recorte da realidade. Aquilo não é tudo. Só você conhece a sua vida, só você conhece a sua realidade, só você calça os seus sapatos e sabe onde é que o calo aperta ou não. Então, não aceitem críticas de quem não está na arena junto com vocês, lutando a mesma luta que vocês. Porque é muito fácil a gente assistir um jogo de futebol e dizer assim: até minha avó fazia aquele gol. Você já reparou que todo mundo sabe escalar o time melhor do que o técnico? Mas quem é que conhece a realidade do time? É o técnico. Quem é que sabe? Joyce, Quem é que sabe olha aí se no DJ. o gol era fácil de fazer ou não? É quem está Olha jogando. aí no dela que tá. Então, quem é que sabe o que é que você aguenta ou não na sua vida? É você que está sentindo, tá? E não esqueçam do Salmo 139, que diz o seguinte: cadê? Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Foi o Senhor que nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa. Nós somos o que melhor tem na criação de Deus. E nós somos as meninas dos olhos de Deus e precisamos nos ver assim. Saber que nós somos especiais como nós somos e que nós não precisamos tentar carregar o mundo inteiro nas costas. Porque não é isso que Deus quer da gente. E ele ainda diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor não quer que você ande sobrecarregada, não, tá? Tenha coragem de ser imperfeita, de assumir o seu limite, e você vai ver que as coisas vão se tornar muito mais fáceis. Ou, pelo menos, vão fluir melhor aí na sua vida, tá?